A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2026, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem o seguinte tema: a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Nós temos uma playlist onde nós estamos postando, colocando ali as nossas aulas. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 4. Então as três lições anteriores, elas estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Trindade. Esta lição, irmãos, de número 4 é para a data do dia 25 de janeiro de 2026. Ela tem o seguinte tema: a paternidade divina. Não é assim que nós devemos orar? Nosso Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do Teu Filho, viemos aqui te agradecer. E aí a gente coloca o restante, dos nossos agradecimentos, das nossas petições, de tudo aquilo que Deus tem feito, em nossa vida. O nosso texto áureo, ele está lá na 1 de João, capítulo 4, no versículo de número 14, que diz assim: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Amém? A Bíblia, ela nos ensina a orar da seguinte maneira, tudo aquilo que nós pedirmos, ao Pai em nome do Filho, a Bíblia diz que Deus ele irá ouvir as nossas orações. Então, quando eu começo a fazer a minha oração, eu começo desta maneira: meu Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. E aí eu continuo falando ali os agradecimentos a Deus, pedindo perdão pelos pecados e etc. A Bíblia nos ensina desta maneira. E aqui fica claro que o Pai enviou o Filho para salvar toda a humanidade. A nossa verdade prática, ela vem dizendo: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Aqui a maior prova, o texto áureo, que nós costumamos dizer da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de hoje a 1 de João, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 16. O versículo 13 ele diz assim: nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, que é o nosso texto áureo aqui. No verso de número 15 diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Verso 16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então aqui nós entendemos que Deus ele não tem amor como nós temos. Deus ele é o próprio amor, A Bíblia declara aqui que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, é diferente de você ter uma porção. Ele é o todo. É amor, amém? Nós temos como objetivos para a lição de hoje 3 objetivos a serem estudados. O primeiro, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. O segundo objetivo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E o terceiro objetivo, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Amém? Como parte motivacional da nossa lição de hoje, é importante a compreensão da paternidade de Deus. Por quê? Porque nos leva a desfrutar de segurança espiritual, a viver com confiança diante do mundo e a experimentar um amor que lança fora todo o medo. Amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos embasando estes objetivos. O primeiro tópico que nós iremos estudar, ele tem como tema a revelação da paternidade do Pai. O segundo tópico, nós estaremos estudando a experiência do amor do Pai. E no terceiro tópico da nossa lição de hoje, nós estaremos
No segundo tópico, melhor dizendo, irmãos, nós estaremos estudando reconhecendo a paternidade do Pai. E no terceiro tópico, a experiência do amor do Pai. Cada tópico vem aqui com os seus subtópicos para serem estudados. Nós temos como palavra-chave para a lição de hoje a palavra paternidade. Como parte aqui de introdução, então, nesta lição nós vamos estar estudando como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. O que nós estaremos vendo aqui? Nós estaremos vendo que ela é reconhecida na confissão de Cristo, ela é aperfeiçoada em nós pelo amor, porque isso vai nos garantir a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos e vai nos capacitar a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Amém? Nós temos então aqui como o primeiro tópico para estarmos estudando a revelação da paternidade do Pai. E nós temos como primeiro subtópico definição da paternidade do Pai. Aqui, a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Nós temos que entender que a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda a boa dádiva, melhor dizendo. Efésios capítulo de número 4, no versículo de número 6, vem dizendo assim, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Ainda Tiago, no capítulo 1, no verso 17, ele diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, aqui neste primeiro subtópico, nós entendemos que Deus, ele enviou o seu Filho, então ele opera por meio do Filho e do Espírito Santo em nossas vidas, amém? Nós temos agora o segundo subtópico que vai dizer, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Nós lemos lá em João, capítulo de número 17, no verso de número 5, e agora glorifica tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o Pai e o Filho é anterior à criação. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Ainda nós podemos trazer aqui Efésios capítulo 1, no versículo 3 e 4, Paulo vai dizer assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só a Trindade, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aos Hebreus, capítulo de número 1, no verso 2 e 3, a palavra do Senhor vem confirmando, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então aqui, irmãos, nós temos que entender, que Deus, ele não teve um início, A Bíblia vai dizer em Apocalipse que ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, amém? Nós temos a palavra do Senhor como nosso norte, como nosso manual de fé e conduta, como o nosso manual para a nossa conduta enquanto estivermos aqui na terra, amém? O terceiro subtópico, ele vem trazendo, o Pai gerou o Filho. Aqui, irmãos, o Filho sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. João capítulo 5, no versículo de número 26, nós lemos, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, ele sempre existiu. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade,
sempre existiu junto com o Pai. Ainda podemos dizer que ele é autoexistente, assim como o Pai. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, como nós acabamos de ler. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. João capítulo 10, no versículo de número 30, um verso bem curto, mas muito eficaz para este momento. Jesus ele afirma: eu e o Pai somos um. Amém? O quarto subtópico deste primeiro tópico, ele diz assim, o Pai nos concede o Espírito. Aqui fechando, a Trindade. Nós falamos do Pai, falamos do Filho e agora do Espírito Santo. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai. João capítulo 15, no versículo de número 26, diz assim, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Outro verso, que confirma a Trindade. É bem verdade que a Bíblia ela não traz essa palavra Trindade, mas nós estudamos, teologicamente, a Trindade ela é o quê? Ela é composta da doutrina, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São três pessoas distintas, porém com os mesmos atributos. Amém? Aqui então, saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Amém? Efésios capítulo de número 2, no verso 18, vem dizendo assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ainda, João capítulo 16, no verso 13, diz assim, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, como já li aqui, aos irmãos aqui, ele vos guiará. Olha uma das funções aqui do Espírito Santo na nossa vida. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que vier, o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então, neste quarto subtópico aqui, nós temos que ainda entender que o Espírito Santo, ele nos aproxima do Pai, ele testemunha do nosso espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade, como nós acabamos de ler em João capítulo 16, no versículo de número 13. Caminhando para o resumo deste primeiro tópico da nossa lição, nós temos que a paternidade de Deus é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo. Amém? O tópico de número 2, que estaremos estudando agora, ele tem como tema reconhecendo a paternidade do Pai. Aqui nós estaremos estudando os seus três subtópicos. O primeiro, confessar a Cristo como Filho. Neste subtópico aqui, a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Olha o que diz a primeira de João, capítulo 4, no versículo de número 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então esse aqui é o ato central da nossa fé. Qual? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo como nosso Salvador. Ainda podemos trazer que reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. João capítulo 14, no versículo de número 6, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então temos que entender e temos que crer no nosso coração através da nossa fé em Deus que reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. Hein? O segundo subtópico ele vem trazendo a perfeição do amor do Pai. Aqui Deus é amor, como nós já comentamos lá no início da nossa aula. E quem está em amor está em Deus e Deus dele, conforme 1 de João capítulo 4, no versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele, como nós fizemos leitura, Fizemos a leitura deste versículo lá na abertura, na leitura bíblica em classe, que nós trouxemos no início da aula aqui. Então ainda podemos dizer aqui que esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele,
com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor ele é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. João capítulo 16, no versículo 27, diz assim, ó, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crestes que saí de Deus. Né? Ainda podemos trazer aqui, para encerrar este segundo subtópico, assim o amor do Pai é a fonte da nossa vida, nossa salvação, brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Você pode glorificar a Deus por este texto, por esta palavra, por esta afirmação na nossa vida. O terceiro subtópico, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, como nós já lemos, e Provérbios me vem aqui à memória, Espírito Santo me faz lembrar de um versículo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, aquele que não teme a Deus não começou ainda nem a ser salvo. E nesse texto aqui o escritor aqui da revista ele coloca que as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora o temor. Então, neste sentido, tendo temor a Deus, nós começamos a caminhar para ser o que? Sábios diante do seu conhecimento, né? Da sua palavra. Ainda podemos trazer aqui, que o crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 15 e 16, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O verso 16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, neste subtópico ainda, para trazer a conclusão dele, o verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo remove o medo. Olha só o que diz a 1 de João, capítulo 4, no versículo de número 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Amém? O resumo deste tópico de número 2, onde nós estudamos aqui sobre o reconhecimento da paternidade de Deus, diz assim, confessar que Jesus é o Filho de Deus é a evidência de filiação divina e comunhão com o Pai. Amém? Caminhando agora para o terceiro tópico da nossa lição de hoje, caminhando para o encerramento, da nossa lição de hoje. Ele diz assim, a experiência do amor do Pai. O primeiro subtópico aqui, ele vem trazendo o seguinte tema: o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo. Então, nós entendemos que não há amor genuíno a Deus sem compromisso completo com a sua vontade revelada. Até mesmo Jesus Cristo, ele vem dizendo ali, quando ele estava ali para ser crucificado, ele vem dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito a sua vontade. Então nós temos que comprovar o nosso amor genuíno a Deus através de fazer o que? A sua vontade. E ainda, irmãos, entendemos aqui na 1 de João, no capítulo de número 2, no verso de número 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, através do que? Da obediência à sua palavra. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. E como nós aperfeiçoamos este amor? Em oração, em jejum, leitura e estudo, meditação na palavra do Senhor. Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 22, ele vem dizendo: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ainda podemos trazer aqui que guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é o que? Amadurecido. O salmista vem dizer, Senhor, que esta palavra ela ache guarita no meu coração,
E a palavra do Senhor, ela é o norte, como já disse aqui, ela é o nosso guia, ela é o nosso, assim como o corpo precisa, né, do alimento para poder se manter, para poder estar em pleno funcionamento, né, ou em bom funcionamento, vamos trazer assim, nossa alma, o nosso espírito, ele precisa ser alimentado pela palavra do Senhor, amém? O segundo subtópico que ele vem trazendo: o amor é a marca dos filhos de Deus. Deus é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. João capítulo 13, versículo de número 34 e 35 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Ainda podemos trazer aqui que quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não o conhecem. A 1 de João, capítulo de número 3, no verso 10, diz assim, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Forte essa palavra, né, irmãos? Então aqui neste conceito ainda, gostaria de trazer uma outra referência aos irmãos, lá na 1 de João, capítulo 4, no versículo de número 12. Olha o que a palavra do Senhor diz, ninguém jamais viu a Deus. A revista nos trouxe aqui, Deus é invisível. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, a forma que nós expressamos que Deus está conosco é amando a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? O terceiro subtópico, ele vem dizendo, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Olha só, João capítulo 3, no verso 16, que já citei aqui aos irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda lá na 1 de João capítulo 4, verso 19, diz assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. O salmista, no Salmo 103, no verso de número 10, se não me falha a memória, ele diz que Deus não levou em conta os nossos pecados. Então ele não levou em conta os nossos pecados para enviar o seu Filho, ou seja, um amor incondicional. Nós não éramos merecedores, mas pela graça que é presente e merecido, nós fomos alcançados. Amém? Então, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, verso 4 e 5, ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu já expliquei aqui aos irmãos que graça significa o quê? Presente e merecido. E uma prova bíblica, irmãos, de que Deus nos amou primeiro, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 8, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Hein? Então podemos trazer aqui ainda que antes da nossa redenção houve uma cruz sangrenta preparada por amor, né? Preparada por amor e com muito amor. Nós recebemos a nossa salvação de graça, mas não foi de graça, foi pago um alto preço. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, enviado pelo Pai, amém? E o Espírito Santo é quem continua convencendo deste plano da redenção. Nós temos como resumo para este tópico de número 3, o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando nosso caráter.
caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos e nós aprendemos, né, nesta lição que o Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Nós confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito Santo a viver em obediência e comunhão. Então, a nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa. Você pode glorificar a Deus por esta palavra, que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, e a lição de número 5 nós estaremos estudando o Deus Filho. Hoje nós falamos sobre a paternidade, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Na lição que vem nós estaremos falando sobre o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Que Deus, né, através do seu Filho Jesus Cristo, tendo o Espírito Santo como a sua fonte, como seu guia, né, como seu orientador, esteja te abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e abençoando o seu ministério. Amém?